Meu nome é André Starling, sou responsável pelo contencioso tributário aqui do escritório, juntamente com o Dr. Paulo. Primeiramente, quero aproveitar a oportunidade para agradecer aí aos clientes, parceiros, aos seguidores que nos acompanham nas redes sociais. Falando um pouco sobre o contencioso tributário do escritório, temos vivenciado aí a cada dia mais a voracidade do fisco em exigir tributos sobre serviços prestados pelos prestadores de serviço de telecomunicação, os provedores de internet, que em regra é devido, mas também em muitos casos a gente tem visto que é de forma ilegal e abusiva. Como exemplo muito conhecido aí por todos, é a tentativa do fisco estadual em exigir o ICMS sobre o serviço de conexão à internet. Essa briga é uma briga que já vem historicamente há anos e, ao nosso ver, com todo respeito, ao que me parece é que o fisco ele tem uma dificuldade técnica ou até proposital de entender a natureza do serviço em si. Por quê? Porque para o prestador de serviço de internet, conhecido como serviço de internet banda larga, ele necessariamente tem que prestar dois serviços distintos. Ele é composto pelo serviço de comunicação multimídia e o serviço de conexão à internet. Mas o que tem acontecido depois da súmula 334, que consolidou o entendimento que sobre o serviço de internet não há incidência do ICMS, os estados em si, por meio dos seus órgãos fiscalizadores, têm adotado a estratégia de utilizar a tese, utilizar o argumento de que o serviço hoje, com a evolução da internet, é só o serviço de comunicação multimídia e que não precisaria necessariamente de um serviço de conexão à internet. Mas, logicamente, esse entendimento é totalmente equivocado, porque a evolução da internet, a evolução da tecnologia da internet em si, não modificou a natureza do serviço. O serviço de internet é o mesmo, a natureza do serviço é o mesmo e ele tem que necessariamente ter a composição aí de dois serviços distintos, que é o SM e o SVA. E nesse sentido, por longas datas e por diversas normas internas, a Anatel vem consolidando esse entendimento. Temos normas internas da Anatel, temos inclusive a própria Lei Geral de Telecomunicações, que ela distingue expressamente no artigo 61 que o serviço de valor adicionado não é um serviço de telecomunicação e que, por sua vez, a gente puxa o entendimento da própria Anatel acerca da classificação do serviço de conexão como serviço de valor adicionado. Então, o entendimento é que, sendo um serviço de valor adicionado, isso eu estou falando especificamente de conexão, mas podemos aplicar isso para todos os outros serviços que temos aí de serviço de valor adicionado, que eles não configuram um serviço de telecomunicação. Então, para a gente que tem uma rotina, um estudo e tem uma especialidade no serviço de telecomunicação, no serviço de provedor de internet, é uma aberração para a gente. E isso se torna, em alguns casos, até difícil de explicar para os fiscais e para os órgãos julgadores, porque, embora seja muito técnico, a tendência que a gente tem visto é que existe talvez uma intenção aí de não querer aprofundar mais pelo assunto, porque, logicamente, os estados eles vão perder receita, né, de ICMS, porque existe, logicamente, o interesse de tributar sobre toda a base, não só sobre o serviço de SCM. Então, essa é uma das discussões que temos dentro do contencioso, que é uma das mais conhecidas. Temos também, puxando aí para essa linha da ausência de reconhecimento que o serviço de conexão à internet é um SVA e que para a prestação de serviço de internet é necessário a presença do serviço de conexão à internet. Temos também, a nível federal, a cobrança do FUST e FUNTEL sobre essas parcelas.
Inclusive, recentemente, apreciamos casos de a própria Anatel tentar exigir o Funde-Fundel, que é uma contribuição que incide sobre receita de prestação de serviço de telecomunicação, sobre serviços que flagrantemente não configuram telecomunicação, exemplo do serviço de instalação, serviço de hospedagem, outros serviços de informática. Outra contribuição também que a gente vê, que é recorrente e é exigido de forma legal, é a Codecine por parte da Ancine sobre os prestadores de serviço de telecomunicação que estão enquadrados no Simples Nacional. Essa exigência é totalmente ilegal, inclusive a gente tem inúmeros casos que já conseguimos o reconhecimento nesse sentido, porque as empresas que se enquadram no Simples Nacional, ela tem uma isenção das contribuições, inclusive a contribuição da Codecine. Por quê? Porque a Codecine ela foi criada pelo decreto 1900 em 81 e posteriormente revigorada pela medida provisória em 2001, e a lei que isentou as empresas do Simples Nacional, a lei complementar 126, que isentou as empresas das contribuições, ela é posterior, então se aplica às contribuições ao Codecine. Então, nesse sentido também temos essa discussão em voga, né, que é recorrente, e logicamente temos outras discussões que a gente chama de ações de natureza ativa, que são aquelas discussões também conhecidas como a exclusão do CMS na base de cálculo PIS/COFINS, que já foi reconhecido pelo recurso extraordinário do STF, e os contribuintes têm tido êxito nessas demandas, e aí, por analogia, aplicamos também uma outra tese, que é a exclusão do ISS da base de cálculo PIS/COFINS. Então, ao nosso ver, temos aí, por parte do contencioso tributário, inúmeras opções, estratégias que podem ser adotadas, e também é muito importante que as empresas elas tenham um acompanhamento especializado, né, para apreciar caso a caso e de forma cautelosa qual seria aí a melhor estratégia para determinada demanda tributária, seja ela passiva já em fase de autuação, ou seja ela de uma estratégia ativa de tentar aí recuperar créditos de tributos que são exigidos e já recolhidos de forma indevida, né? Inclusive também ressaltamos a necessidade da empresa nos procurar também já na fase de fiscalização, porque a gente tem visto que muitos clientes eles têm surgido já com a autuação, mas a fase de fiscalização é uma fase extremamente importante. Por quê? Porque o contencioso tributário, a nossa equipe de contencioso, ela vai avaliar, juntamente com a equipe de planejamento, qual que é a melhor estratégia, o que o fisco está de fato pedindo, ajudar a empresa a reunir essas informações, a prestar esses esclarecimentos, porque isso tudo vai impactar depois na autuação fiscal. E pode ser que com a própria fiscalização a gente consegue aí que sequer tenha uma autuação, porque o próprio fiscal pode verificar que a empresa está de fato correta, né? Está de fato cumprindo com suas obrigações. Nesse contexto, temos inúmeras ações já com êxito em prol também de associações de renome no Brasil, que consequentemente irão beneficiar diversos associados, né? Mas por isso também é importante ressaltar a necessidade de ter, de fato, um escritório especializado, uma equipe especializada para tratar de demandas que são de naturezas complexas e também atacar aí essas ilegalidades praticadas pelo fisco.